A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa especial Testes em Animais. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Ethel Rudnitsky e esta é a segunda parte do programa especial sobre testes em animais. O primeiro programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Estou aqui com o Thiago Aguiar. Como vai, Thiago? Olá, Ethel. Olá, ouvintes. Testes em animais é um assunto muito polêmico. É mesmo, Thiago. No programa, abordaremos 3 diferentes aspectos desse assunto: os limites éticos dos testes, o avanço da medicina e, por fim, as alternativas a esses testes na área de cosméticos. Para comentar mais sobre o tema, chamamos 2 convidados especiais. A farmacêutica bioquímica professora doutora Cristina Boxan, membro do Comitê de Ética de Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Cristina Boxan é formada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Paulista, exerce atividades de docência e pesquisa de tecnologia de alimentos no Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e participa como membra do Comitê de Ética de Uso Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas também da USP. E Jorge Guimarães, nutricionista e ativista pelos direitos animais. Jorge dirige a ONG Vedas, grupo presidido por ele e com ações de destaque do movimento animalista no Brasil e no exterior. Vegetariano desde os 4 anos de idade e vegano há 24 anos. É membro fundador da Sociedade Vegana. Como nutricionista, dedica-se à pesquisa, aconselhamento e consultoria em nutrição vegana. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Olá, Cristina. Olá, Jorge. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Este ano, completam 10 anos da criação da Lei Arouca, que regulamenta o uso de animais na ciência e no ensino. Por isso, estamos fazendo esse especial. A lei determina que apenas instituições de ensino superior e estabelecimentos de educação profissional e técnica da área biomédica podem utilizar animais. As instituições devem ser credenciadas pelo CONSEA, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, um conselho responsável por vigiar o cumprimento da lei nesses estabelecimentos. Para se credenciarem, as instituições também devem criar conselhos internos de ética, como que a nossa convidada, doutora Cristina, faz parte. A lei proíbe, entre outras coisas, que animais sejam submetidos a intervenções que causem dor sem a utilização da anestesia adequada. Instituições que transgredirem a lei estão sujeitas a penalidades que vão desde advertência e multa até a interdição. Programa especial Testes em Animais. O avanço da medicina. O repórter Vinícius Crevillari conversou com a professora Maria Tereza Nunes, pesquisadora e professora do Instituto de Biociências aqui da USP também. Ela estuda regulação hormonal e expressão gênica, realizando testes em camundongos. Você ainda realiza testes em animais? Sim, trabalhamos aqui com animais e também com células, mas principalmente em animais, porque a gente realiza estudos sistêmicos, mecanismo de ação de hormônio, efeitos de hormônios em outros tecidos, testando medicamentos. Então, é essencial ainda o estudo dos animais, acho que sempre será. Testes específicos em animais causam sofrimentos físicos e psicológicos a eles? Todo o planejamento que se faz de um estudo é encaminhado para um comitê de ética que segue regras de comitês nacionais de ética e experimentação animal, e onde há pessoas de diferentes, há professores, há pesquisadores e outras pessoas envolvidas com esses estudos de animais, com foco mesmo em avaliar se há ou não o sofrimento dos animais. Então é uma rigidez muito grande, nesses protocolos. Então tudo é avaliado, se ele é anestesiado, se ele não é, como que nós vamos proceder com esses animais, e isso demora para ser aprovado. Então, essa questão eu acho que está fora do caso, não dá para a gente avaliar, porque realmente há um controle bastante rígido, no sentido de não ter sofrimento nesses animais. Você concorda com a afirmação de que o fim do uso de testes em animais pode tornar nossa produção científica ainda mais dependente da tecnologia externa? Eu acredito que sim. Embora eu acho que essa não seja a principal razão pela qual, que se falar, nós não podemos deixar de usar animais por conta dessa questão. Eu acho que tem muitos estudos que os animais são fundamentais
Nós estudamos aqui no nosso laboratório, por exemplo, a ação de hormônios tireoidianos, estudamos o diabetes, são doenças sistêmicas. Então é impossível a gente estudar isso numa célula isolada, a gente precisa saber da interação. O organismo, ele responde como um todo. Então fica muito complicado a gente não usar animais para identificar essas ações que a gente busca. Os testes com animais não beneficiam também os próprios animais, pois são usados no desenvolvimento de rações, vacinas e medicamentos veterinários. Com certeza, né? Eles beneficiam o ser humano e também a eles, né? Eles são seres que adoecem e que temos muitos tratamentos que são dirigidos, a medicina veterinária é bastante desenvolvida graças a estudos que são desenvolvidos nele. Então, acho que isso, esse custo-benefício é importante para nós e para eles também. Eles se beneficiam, assim, desses estudos que são desenvolvidos neles. Nem sempre os resultados obtidos em animais são os mesmos obtidos posteriormente em humanos. Sendo assim, não seria melhor testar os produtos diretamente nos humanos? Eu acho complicado isso, porque há vários medicamentos novos e um teste eu acho que teria um risco muito grande de se testar algum ser humano. Isso pode ser letal, tóxico. Claro que isso também pode ser um animal, mas eu acho que é uma questão de se pensar em custo-benefício. Então é óbvio que assim, nem sempre, é fato, nem sempre os resultados obtidos se transpõem, né, ao humano, mas a maioria sim. A maioria dos medicamentos que são vendidos, utilizados, que tratam doenças que são bastante prevalentes na sociedade, dos medicamentos, a maioria deles foi desenvolvida em estudos de animais. Então, eu acho que essa é uma questão importante a comentar, né? Alguns não, mas a maioria sim. Há alternativas capazes de substituir o uso de animais em testes científicos? Dependendo do teste, né? Por exemplo, volto aqui a falar dos meus estudos. Eu estudo o mecanismo de ação de hormônios, ações dos hormônios e mecanismo de ação. Quando eu estudo a ação de um hormônio sistemicamente, eu necessito do animal, para ver a interação entre os diferentes sistemas e os diferentes órgãos. Mas quando eu quero estudar a ação de um hormônio sobre um órgão específico ou sobre uma célula específica, aí sim eu posso comprar células, porque existem bancos de células, e esses bancos de células me permitem avaliar o efeito diretamente do hormônio naquela estrutura. Então, há casos e casos, né? Eu conversei com a professora Maria Tereza Nunes, do Laboratório de Fisiologia Endócrina do ICB1. Muito obrigado, professora, pela participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para o que for necessário, né? Ajudando a gente, estamos aí para isso. Bom, Cristina, a entrevistada falava especificamente das pesquisas na área de medicina, mas se você quiser, você pode falar de uma forma mais ampla da sua especialidade. Mas, na sua opinião, quais prejuízos a ciência teria caso não fossem permitidos testes? Como a própria entrevistada disse, nós temos a avaliação sistêmica de alguns medicamentos, hormônios, migração celular, desenvolvimento celular, então resposta imune, resposta neuronal, neurotransmissores, que se a gente não tiver o efeito sistêmico acontecendo no seu experimento, você não consegue identificar se teve efeito ou não uma modificação da sua dieta, se teve efeito ou não a aplicação do medicamento, qual o efeito específico daquele hormônio, que é o caso do estudo citado. E muitas vezes, quando a gente faz os primeiros testes in vitro com células no laboratório, você consegue identificar um possível mecanismo de ação. Quando vai para um efeito sistêmico, você tem interferentes que a gente ainda não tem conhecimento. E através dessa modificação do resultado que se espera, daquilo que você teve in vitro, quando você passa para o in vivo, para o uso animal, você consegue identificar outros neurotransmissores, outras células participantes do sistema. Então, hoje que está na moda o estudo da microbiota com o desenvolvimento nervoso. Se não fosse experimentação animal, a gente não teria a identificação dessa interligação, porque estudariam apenas as células nervosas e apenas as células da microbiota, sem saber que tipo de interação elas poderiam ter. Então, sim, sem a experimentação animal, nós teríamos muito prejuízo em relação aos avanços da ciência. Obrigada, Cristina.
Jorge, na matéria são mencionados testes em animais para produzir medicamentos veterinários. Você também é contra nesses casos? Então, o problema é quando isso é colocado para justificar todos os testes, né? É uma porcentagem ínfima voltada para o benefício dos próprios animais. E esses podem ser feitos em animais doentes, né? Animais que vão a hospitais veterinários, sejam universitários, né? Hospitais universitários, e ali você pode estar testando, né? E enquanto você, de fato, aplica um tratamento experimental que seja e vê esses resultados. A gente não está tratando ratos com disfunções eréteis, né? Nem recuperando, enfim, outros vertebrados com lesão na coluna. Esses que tiveram medicamentos para disfunção erétil testado não era para uso em animais, né? E os que tiveram a sua coluna quebrada, gatos que tiveram a sua coluna quebrada, não era para tratar gatos com coluna quebrada, era para testar células-tronco ou o que seja. Então, é um apelo, né? Desnecessário, eu acho. E também na entrevista teve esse apelo ao passado, né? Então, dizer que tantas coisas que a gente tem hoje não teriam acontecido se não fossem os testes em animais. E ok, né? Isso não quer dizer que a gente tem que se manter nesse modelo. Tantas coisas que a gente tem hoje que só estão aí, exames de diagnóstico, por exemplo, que são frutos de tecnologias militares, né? Criadas para criar genocídios ou, enfim, né? E tudo mais de bonito que a guerra faz. Tantos tratamentos que a gente tem que foram testados em campos de concentração, né? E substâncias que são usadas na nossa agricultura de maneira supostamente benéfica pela crença de alguns, que eram antes armas químicas. Então não é porque, nossa, que bom que no passado desenvolveram isso e hoje a nossa agricultura tem esse benefício que vamos continuar desenvolvendo armas químicas ou vamos criar novos campos de concentração, né? Então é outro apelo também. E daí que no passado que a gente chegou até aqui graças aos testes do passado. A gente está falando sobre o que a gente vai fazer no futuro. Então essa é uma outra falácia, né? Assim como essa de você trocaria seu filho pelo seu cão, né? E enquanto os métodos substitutivos citados de novo aqui pela Cristina, quando você faz um teste in vitro numa célula e não consegue ter o resultado sistêmico, de novo, são tecnologias, né? A gente tem, por exemplo, os chips orgânicos, já desenvolvidos em Harvard, que a gente tem modelos para rins, modelos para fígado, modelos para intestino, para pulmão, onde você consegue... É um chip porque tem assim, esses canais, né, de ligação, de microestruturas, onde você consegue colocar células de diferentes partes do corpo, ou diferentes células do mesmo órgão, e inserir ali estimulantes diferentes, hormônios diferentes, passagem ou não de oxigênio, enfim, todas as trocas que acontecem, né, entre os diferentes sistemas e também ter resultados, mas é caríssimo, né? Então você não vai ter isso em toda a universidade brasileira, ou não sei se em alguma já, mas aí de novo, e se não tivesse? E se não tivesse animais? Será que daí a gente não teria isso? Né? Será que não seria menos caro, já que a gente está economizando tanto com biotérios, ou será que a gente simplesmente pagaria mais, né, por uma tecnologia que é mais humanitária, já que não precisa usar animais, e se fosse a nossa única solução? Elas não só estariam mais desenvolvidas, porque teriam então mais universidades e centros de pesquisa consumindo essas tecnologias, né, como elas também estariam mais baratas, justamente porque estão sendo consumidas. Um dos problemas é que os professores que hoje ensinam e coordenam e supervisionam e são coautores desses papers, eles sabem fazer teste em animais. É o que eles aprenderam, que eles estão naquelas cadeiras porque dominam aquela área. Então, a inserção de novas tecnologias tiram esse domínio deles também, né? E existe um grande fluxo de incentivos, né? de bolsas, de CNPq, enfim, para essas pesquisas. Então, há uma perda para alguns indivíduos quando a gente migra para testes considerados substitutivos. E hoje quem está no domínio dessas decisões, ou os maiores beneficiados, são as pessoas que estão justamente usando os modelos animais, por ser a maioria, por ser o que é mais antigo, né, por ser quem está ali formando opiniões naqueles departamentos, naquelas cadeiras, naquelas universidades. Ideologia na ciência é um debate antigo, né? A gente vai debater mais alternativas aos testes no próximo bloco. Programa especial Testes em Animais. Alternativas aos testes. A última parte do programa é destinada a discutir alternativas aos testes em animais na área dos cosméticos. Para falar sobre isso, estamos aqui hoje eu, Thiago Aguiar, junto com a minha colega Ethel Rudnitsky.
Os nossos convidados especiais são o defensor dos animais, Jorge Guimarães, e a farmacêutica Cristina Boxen. A nossa repórter, Carolina Monteiro, foi às ruas descobrir o que as pessoas querem saber sobre as alternativas aos testes em animais. Ouçam na reportagem. Para quem procura fugir não só dos testes em animais, mas também das substâncias químicas da indústria tradicional, uma alternativa são os cosméticos naturais. Estou aqui com a Ana Carolina do Vale, dona e produtora de uma linha de cosméticos vegana e completamente natural, para ela responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse tipo de produto, começando com a Ana. Oi, meu nome é Ana Queiroz e eu queria saber o que significa quando eu vejo um selo de vegano em algum produto. Oi, Ana, tudo bem? Um selo de produto vegano quer dizer que aquele produto ele não foi produzido com matéria-prima de origem animal e que ele também não foi testado em animais. Existem produtos que não são testados em animais, mas que são produzidos com matéria-prima de origem animal. Esses produtos não são veganos. Oi, meu nome é Rafael e eu gostaria de saber se os produtos veganos também se preocupam com a responsabilidade ambiental. Oi, Rafael, tudo bem? Então, não necessariamente, porque o que define um produto como vegano é a questão da matéria-prima e a questão do teste em animais. Existem marcas, por exemplo, que estão no mercado, na indústria, que possuem dentro da própria linha produtos veganos. Mas se aquela empresa, por exemplo, fizer um descarte incorreto das substâncias que ela usa nos outros cosméticos e outras questões assim, aquele produto não vai deixar de ser vegano. O que a gente tem que pensar em relação à responsabilidade ambiental é a questão do nosso sistema. A gente vive num sistema capitalista, então o lucro é sempre mais importante do que a natureza. Então, uma coisa não está ligada à outra, mas do meu ponto de vista deveria estar. Olá, meu nome é Rosina Rossi e eu tenho uma curiosidade. Se vocês não fazem testes em animais, como é que vocês podem garantir que não vai dar alergia, não vai ser prejudicial à saúde humana? Oi, Rosina, tudo bem? Essa sua pergunta ela é muito interessante, né? Produtos que são testados em animais, eles também não garantem que o produto não vai dar alergia. Porque você pode ter alergia a qualquer coisa, mesmo sendo, no meu caso, por exemplo, sou produtora de cosméticos naturais. Você pode ser alérgica ao ingrediente natural. Testar ele em animal não garante que as pessoas não vão ter alergia, porque se fosse assim, ninguém teria alergia a nada. O que acontece em relação ao tipo de cosmético que eu produzo é que esses cosméticos eles são totalmente naturais, então eles são livres de substâncias sintéticas, que o nosso corpo recebe essas substâncias de forma muito melhor. Então, a garantia que eu posso dar é que esse produto não é sintético, e ele sendo natural, a chance de dar alergia é menor. A indústria faz testes em animais porque precisa para garantir, por exemplo, os níveis de metais pesados que o seu corpo consegue suportar, sem você entrar em algum colapso ou ter alguma doença. Então, é mais uma questão de o tipo de substância que você está colocando no seu corpo. Essa é a segurança. Oi, meu nome é Érica e eu fiquei curiosa para saber se seus produtos têm uma vida útil menor do que os da indústria tradicional. E, neste caso, como você faz para distribuí-los e conservá-los? Oi, Érica. Tudo bem? Sim, os meus produtos eles não têm conservadores, então a vida útil deles é menor. A validade, em média, dependendo do produto, é de 6 meses e algumas de 3 ou 4 meses. Isso depende das substâncias que estão juntas, né? A maioria das embalagens que eu trabalho são embalagens de vidro, então o vidro ele armazena muito melhor essas substâncias. O armazenamento desses produtos é o mesmo de qualquer produto. É bom evitar a exposição solar direta, porque isso acelera o processo de oxidação das matérias-primas que eu tenho ali. Sempre deixar em local fresco e arejado, mas é isso. Existem conservantes naturais, mas eu opto por não usá-los. Eu prefiro deixar o produto o mais natural possível. Legal, Carol, muito obrigada. Fiquei bastante interessada. De volta aí para o estúdio. Tchau, tchau. Cristina, se você tiver algum comentário da reportagem, pode fazer, mas também nossa pergunta é: quais são as melhores práticas que você conhece na área que for de alternativas aos testes? A gente ouviu falar até que existem premiações anuais a respeito disso. Bom, primeiro, quanto à reportagem, não é porque o produto é natural que ele é mais seguro do que um produto sintético. Tem que tomar cuidado quando você pensa que um produto é natural e ele é seguro. Nem todo produto natural é seguro. Quanto à falta de conservante nos produtos veganos, às vezes a mudança do pH naquele produto já é um fator conservante. Então, quando a gente dá aula de
de tecnologia de alimentos, por exemplo, tem alguns produtos derivados de fruta que você abaixa o pH. E só pelo fato de abaixar o pH você já consegue trabalhar com esse produto fora de refrigeração. Isso é um processo de conservação. Então, quando a gente fala em produto natural, em processo de conservação, a gente tem que avaliar todo o processo de produção de uma maneira geral, fora dos conceitos estigmatizados que conservantes são prejudiciais ou são sempre produtos sintéticos que vão aumentar a sua vida de prateleira de uma forma não benéfica à saúde, que é um conceito que muitas pessoas têm. Então, a gente tem alguns preconceitos por não conhecer os processos de produção. Quanto às metodologias alternativas, a gente tem, sim, um interesse muito grande no desenvolvimento dessas tecnologias alternativas, no desenvolvimento tecnológico dessas metodologias. Então, quando a gente vê as pessoas falando que porque é caro não vai ser utilizado nas universidades, não vai ser utilizado nos países mais pobres, não necessariamente. Às vezes um produto ele precisa ser desenvolvido tecnologicamente, a gente não tem toda a base tecnológica para desenvolver esse produto, mas ele não é 100% eficaz. Então, o próprio rim que a gente já tem desenvolvido em forma de chip, ele não tem todas as características que a gente precisa para identificar se ele vai ter, por exemplo, um processo de rejeição e se ele realmente consegue substituir o rim na hemodiálise. O que a gente tem desses sistemas interligados? Então, a gente está tendo, sim, um avanço muito grande dentro dessa tecnologia que tem que ser investido. E é um dos cuidados que tem sido tomado hoje, principalmente pelos comitês de ética, vendo quais são as alternativas que já são validadas e como validar novas alternativas ao uso de animal. Perfeito. Obrigada, Cristina. Jorge, você acredita que existem suficientes alternativas, não só na área dos cosméticos, como a gente escutou, mas na medicina e na alimentação, para ser vegano no Brasil de maneira fácil? Na medicina, não, porque ainda, por lei, né, os medicamentos precisam ser testados. Então, a gente não tem acesso a essa possibilidade, né? Ainda que hajam outras formas você pode recorrer à homeopatia, enfim, a outros que não têm a mesma exigência, né? Tratamentos ditos naturais ou alternativos, mas se eu tiver que usar um anestésico, esse anestésico vai ter sido testado, e aí é por falta de opção, e isso não quer dizer que não poderia haver um anestésico não testado, né? Mas de fato não há, porque é uma regra, né, no país. E de resto, em termos de alimentos disponíveis ou de cosméticos disponíveis, sim, né, a gente tem, especialmente nos grandes centros, opções de restaurantes ou de alimentos mais industrializados que a gente encontra em lojas. Mas no Brasil, de uma maneira geral, você tem uma disponibilidade grande de frutas, de grãos, de verduras, então é perfeitamente viável a pessoa ser totalmente vegetariana, né? E para além da dieta, ser vegana também, no sentido de não usar cosméticos, roupas, produtos que tenham sido testados ou contenham ingredientes de origem animal no Brasil. Como foi perguntado e parcialmente esclarecido na entrevista, o produto vegano não é sinônimo de que aquele produto é sustentável ou fair trade, né? Então, são conceitos separados e a pessoa deve buscar selos complementares, né? Certificações complementares. Felizmente, a gente tem no Brasil indústrias que já conseguem conjugar tudo isso, né? Ser fair trade e vegana ao mesmo tempo, indústrias de cosméticos, né? Então, é viável. E a pergunta ali sobre como garantir a segurança, né, de um cosmético que não foi testado em animal, a gente já tem substâncias para tudo que a gente precisa, depois de décadas ou até séculos, se for pegar as origens, né, do desenvolvimento de cosméticos, já tem tudo que a gente precisa de hidratante para o cabelo, de hidratante para a pele, de anticaspa, não precisa desenvolver substâncias novas. Por que desenvolvem-se substâncias novas? Porque você precisa daquela proteína X que teve aquele resultado que você vai poder fazer um comercial prometendo aquele resultado. Não quer dizer que vai ter aquele resultado do seu cabelo, mas o resultado de alguns
né, cabelos, teve aquilo, então você agora, porque tem a patente daquilo, pode dizer que o seu produto faz o que nenhum outro faz, mas isso não está salvando a humanidade. Já tinha, né, um produto que para 99% das pessoas teria aquele efeito. É mais um interesse da indústria, principalmente quando a gente fala de cosméticos. Né? Na União Europeia já é proibido testar em animais, no estado de São Paulo e mais 2 estados que me fogem agora, já é proibido testar em animais para fins cosméticos. Então, enfim, na União Europeia, né, não precisa mais de teste, eles têm um grande desenvolvimento de cosméticos, a gente certamente não precisa aqui, felizmente já alguns estados proibiram isso. Perfeito. A gente está chegando já na última parte do programa, no fim. A gente falou hoje com a farmacêutica professora doutora Cristina Boxan e com o nutricionista e defensor dos direitos dos animais, Jorge Guimarães. Cristina, tem mais alguma coisa que a gente não te perguntou e que você gostaria de acrescentar? O Comitê de Ética ele é composto por representantes de todos os departamentos da faculdade, é composto por uma veterinária, por representantes do biotério, por representantes de associações protetoras dos animais e também por membros discentes da faculdade. Então, a gente tem na avaliação dos projetos uma discussão bem ampla sobre o quanto os animais vão sofrer ou não. Tem muitos projetos que são barrados porque a gente identifica que tem um sofrimento e que o aluno não teve noção que aquele experimento causaria sofrimento, causaria dor, e a gente barra o experimento e solicita que seja modificado, seja dado toda a parte de tratamento adequado para o animal. Não entra nenhum aluno para fazer experimentação animal sem treinamento prévio, sempre assistido pelo professor e por o responsável do biotério. Então, é bem cuidado isso. Não é suficiente. Eu acredito que a gente vai reduzir, e a tendência é reduzir o máximo e desenvolver novas tecnologias para que não sejam necessários o uso animal, principalmente o uso animal indiscriminado como era antigamente. Mas a gente ainda está longe de conseguir substituí-los totalmente. Muito obrigada, Cristina. E você, Jorge, alguma coisa a acrescentar? Queria só deixar a dica para as pessoas se informarem, né? Informem-se, olhem para além da Matrix, né? Do status quo, para além desse obscurantismo que a experimentação, obscurantismo científico, né? Que a experimentação animal representa. Quanto mais rápido a gente se afastar desse paradigma, né? Que ainda nos mantém presos a essa crença, e é uma crença trabalhada para que assim se mantenha, de que os testes animais são necessários, mais rápido a gente vai ter o desenvolvimento desses métodos que não precisam de animais, e mais rápido a gente vai começar a chegar a resultados que de fato beneficiam, né, a saúde dos seres humanos e não a indústria. Muito obrigado pela participação de vocês dois nesse debate sobre testes em animais. Esse programa contou com a coordenação de Vitória Del Pintor e produção de Arthur Aleixo. As reportagens foram feitas por Mariana Vick, Vinícius Crevillari e Carolina Monteiro. Eu, Éter Rudnitsky e meu companheiro de mesa, Tiago Aguiar, ficamos por aqui. Até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.